eu vou te mostrar agora que você é um escravo e não sabe. Quando Jesus falou essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus estava falando de uma escravidão, que provavelmente você que está me assistindo agora se enquadre dentro dessa frase. Essa frase, ela foi feita para te libertar da escravidão. Jesus estava querendo te libertar da escravidão. Mas que escravidão é essa? Olha, eu vou tentar te explicar o significado dessa frase, o real significado. Se você entender o significado dessa frase agora, a tua vida vai mudar bruscamente, mas vai mudar de verdade mesmo. A tua vida vai mudar verdadeiramente. Mas para que você se liberte dessa escravidão, você precisa realmente entender o que significa essa frase. Você provavelmente já escutou ela, né? Todo mundo já escutou essa frase. Conhecereis a verdade vos libertará. Em todas as igrejas, todos os pastores falam dessa frase, mas eles não explicam realmente o real significado dela. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tentar te explicar o que significa isso, tá bom? Então vamos lá. Naquela época, quando Jesus Cristo estava pregando, as pessoas falaram assim: Jesus, mas eu vou se libertar de quê se eu não sou escravo? Nós somos descendentes de Abraão. Então aquelas pessoas, quando Jesus estava pregando e falou essa frase, aquelas pessoas não entenderam o significado dela. Elas achavam que essa liberdade, essa escravidão, era, por exemplo, aquela escravidão do Egito, né? Você lembra que o faraó tacava chicote, mandava chicotear as pessoas carregavam pedras e elas sofriam, eram massacradas. As pessoas estavam pensando que Jesus Cristo estava falando desse tipo de escravidão. Jesus não estava falando desse tipo de escravidão. Jesus estava falando da escravidão do pecado. Todo aquele que comete iniquidade, qualquer tipo de iniquidade, é escravo do pecado. Era isso que Jesus Cristo estava falando. E é isso que eu quero falar com você. Jesus estava falando para você se libertar do pecado. Não era aquela escravidão que existia lá no Egito, na época do faraó, não. É do pecado mesmo. E você, provavelmente, você que está me assistindo agora, você deve ser um escravo do pecado também. Todos nós cometemos pecados, né? Todos nós cometemos pecados. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que você se liberte desse pecado. Eu vou te mostrar agora como você é escravo do pecado, tá bom? Como que eu vou te mostrar isso? Para pensar aqui comigo. Olha, se você comete o pecado da sexualidade, se você comete o pecado da masturbação, que esse pecado da masturbação é um pecado que muitos cristãos cometem. Pecado da fofoca, pecado do julgamento, seja lá qual for o teu pecado, você é escravo dele. Se você já tentou sair desse pecado e não conseguiu, então isso significa, sim, que você é escravo do pecado. E você se enquadra, sim, dentro dessa frase que Jesus falou aqui. Jesus estava falando disso, que nós, você, todos nós que cometemos iniquidades, nós somos escravos do pecado e nós precisamos nos libertar disso. Todo mundo precisa se libertar disso. Quando você se libertar do pecado, você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. Você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente. Mas para que você se liberte do pecado, você precisa realmente entender o que essa frase significa. Você precisa realmente entender quem é Jesus. Porque muitas pessoas falam por aí que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, mas na verdade elas fazem coisas opostas, né? Quando Jesus fala de liberdade, ele fala de você se libertar do consumismo. Ele fala de você se libertar do pecado sexual. Ele fala de você se libertar de querer ter poder. Então Deus está falando isso, está falando para você se libertar das coisas desse mundo, das coisas mundanas, de querer ter carro de luxo, de só pensar em ter casa de luxo, de ter uma vida luxuosa, de viver no pecado. É isso que Jesus Cristo está falando, para você se libertar das coisas desse mundo, para você se libertar das coisas mundanas. É isso que Jesus está falando aqui nessa frase para você. E muitas pessoas pensam que vão se libertar somente falando que crê em Jesus Cristo. E não.
Você não vai se libertar de uma hora para outra. Muitas pessoas pensam sim, que vão se libertar de uma hora para outra. Vai para a igreja, aceitou Jesus Cristo hoje e pronto, hoje já está liberto. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas com Jesus Cristo. É lógico que tem alguns casos que sim, você se liberta de uma hora para outra quando Deus faz um milagre. Na maioria dos casos, não. Você precisa seguir a Jesus Cristo todos os dias. Você precisa caminhar com Jesus todos os dias para você ganhar a sua liberdade. Quando você perceber, você não vai mais sentir desejo por esses pecados. Quando você menos esperar, você já vai estar começando a enxergar um mundo de uma forma diferente como você enxergava antes. Eu hoje enxergo o mundo de uma forma totalmente diferente de como eu enxergava há alguns anos atrás. O mundo que eu vejo hoje é um mundo totalmente diferente do mundo que eu enxergava quando eu vivia no pecado. É lógico, eu não estou falando que eu não peco, não. Eu peco também, sim, eu sou um pecador como todos vocês. Mas só que a minha visão de mundo hoje é totalmente diferente. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que vocês precisam viver esse mundo, vivenciar esse mundo. Você precisa começar a enxergar um mundo diferente. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, essa pandemia que está aí tentando nos mostrar algo e você não está enxergando. A pandemia está aí matando muitas pessoas todos os dias e você continua vivendo do mesmo jeito. Você continua pecando da mesma forma. Você continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Então essa pandemia que nós estamos vivendo hoje também é um teste. É um teste para a gente. Ela está falando para você mudar de vida. Quem sabe essa pandemia não é um teste de Deus? Olha isso que eu estou falando. Quem sabe? Eu não estou falando o que é, eu estou falando quem sabe. Quem sabe não é um teste de Deus? Não é Deus querendo te testar? Não é Deus te dando mais uma oportunidade para você mudar de vida? Então essa frase também se enquadra nisso. Jesus quer que você liberte das coisas desse mundo. Jesus quer te libertar das coisas desse mundo. Mas para que você se liberte, você precisa caminhar com Jesus todos os dias. Você teria coragem de abandonar tudo que te dá mais prazer para viver somente para Cristo? Você teria essa coragem? Você teria a coragem de abandonar o teu negócio? Você teria coragem de abandonar a tua vida sexual? Você teria coragem de abandonar a tua vida de luxo? Teria coragem de abandonar as festas que você frequenta? Você teria coragem de abandonar as viagens que você faz somente para viver para Cristo? Você teria coragem de abandonar tudo isso? Para pensar nisso que eu estou te perguntando agora. Você teria coragem de abandonar tudo aquilo que te dá prazer somente para viver para Cristo? Então sim, se você tem a coragem de abandonar tudo para viver para Cristo, então realmente você conhece quem é Jesus Cristo. Mas se você ainda não é capaz de abandonar aquilo que te dá prazer, se você não é capaz de abandonar aquilo que te dá prazer, então você ainda não conhece a Cristo verdadeiramente. Eu sei que isso é duro, eu sei que isso é muito duro e muitas pessoas que vão ver esse vídeo, se esse vídeo chegar para muitas pessoas vão achar que isso que eu estou falando é errado, vão achar que isso é muito duro, mas sim, é duro sim. Mas é isso que Jesus Cristo quer de você. Ele quer que você abandone a sua vida para viver uma outra vida junto com Ele. É isso que Ele quer, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.